怒らないといけない時もあるね。まあいくらなんでもやっぱり我々の仕事ですから、それをどうしてもやっぱり怒らん時もあるし、やっぱり友達として、まあ雇って、まあ結構きついのは分かるんですけど、まあ感謝の気持ちはいっぱいですね。まあ入社してから今年でも3年目になったんですけど、まあこういう結果でちょっと辞めなきゃいけないということになったんですけど、やっぱり私も生活があるもんで、それにやっぱかけて行くもんで、ここが嫌いとかね、っていう問題じゃないんで、仕事的にはすごく好きやけど、やっぱりどうしてもやっぱ自分が生活の件に関してやっぱり困ってるもんで、まあ、もうちょっとまあいいところがあったいうことで、まあ、そこに行くんですけど、まあもしできたらまあそこでずっとやりたいんですけど、もしまあどうしても向こうがあかんかったら、まあ出稼ぎみたいな形になるもんで、それが辛いなと思ったらまたぜひうちにもし戻れたらまた皆さんと一緒にやりたいと思いまして、またその時またよろしくお願いします。いろいろと本当にありがとうございました。はい、以上です。Português, eu não entendi. Eu sou a única que não entendi nada. Não, pode falar. Anda, Mauro. Não, o que eu queria falar para todos, né, eu queria agradecer de coração, né, durante esses 3 anos que eu estou aqui na fábrica, né, desde quando começou o serviço aqui. Então tem pessoas que estão comigo desde o início, né? Então eu queria agradecer de coração. Aí, ó. Eu queria agradecer de coração porque realmente, né, eu estou saindo não porque eu não gosto da empresa, né? Realmente é por necessidade, né? Eu preciso estar saindo para tentar uma coisa melhor, já que apareceu uma oportunidade para mim, né? E de qualquer forma eu queria agradecer a todos. Às vezes a gente também, o trabalho nosso que a gente tem, né? A função de vocês é diferente da nossa. Acho que cada um tem uma função aqui dentro, né? Então às vezes pode ter ocorrido várias vezes de que às vezes a gente fica bravo, até mesmo com os problemas que acontecem nas linhas. Às vezes as cobranças que a gente tem que fazer para vocês, às vezes a gente acaba se exaltando, acaba brigando, entre aspas, assim, de uma outra forma, a gente acaba ficando nervoso. Mas eu queria agradecer de coração pelo pessoal ter entendido isso aí, né? E realmente, comparando com antigamente e agora, o pessoal das linhas trabalhando, né? Todos vocês estão de parabéns porque vocês mudaram praticamente 100%. A gente não tem dor de cabeça com nada em relação à parte de pessoas dentro das linhas, né? Eu acho que isso aí foi importante, essa mudança de vocês também. Então essa mudança a gente vem acompanhando desde o início até agora, né? E eu acho que agora, a partir de agora, talvez não precise nem ninguém aqui dentro estar olhando vocês, porque vocês já sabem o que tem para fazer, né? E eu espero que vocês continuem dessa forma, trabalhando dessa forma, sem ninguém estar chamando a atenção de vocês, nem a necessidade de estar fazendo isso aí, porque realmente isso aí são méritos de vocês mesmos, por vocês que progrediram em relação a isso aí. Eu achei isso muito legal, né? Principalmente o pessoal do futuro. Principalmente o pessoal do turno precisa melhorar um pouco, né? De verdade. Mas, infelizmente a gente tem que sair, deixar vocês dessa forma, mas a gente vai continuar com a amizade, né? A gente vai se encontrar ainda, tá? E se Deus quiser, a gente vai se encontrar mais e mais aqui pra frente, vamos jogar baralho juntos ainda, tá? Mas mais uma vez eu agradeço de coração, tá bom? Obrigado.